Atos capítulo 27. Versículo 1. E, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo, e alguns outros presos, a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo 2. E, embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. Versículo 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Versículo 4. E, partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Versículo 5. E, tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Versículo 6. E, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Versículo 7. E, como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Versículo 8. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Versículo 9. E, passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois, também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Versículo 10, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, do que no que dizia Paulo. Versículo 12, e, como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. Versículo 13, e, soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam e, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Versículo 14, mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Versículo 15, e, sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Versículo 16, e, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Versículo 17, e, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e, temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Versículo 18, e, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Versículo 19, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20, e, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Versículo 21, e, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Versículo 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo. Versículo 24, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25, portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Versículo 26, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Versículo 27, e, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Versículo 28, e, lançando o prumo, acharam 20 braças, e, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Versículo 29, e, temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Versículo 30, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar,
como que querendo lançar as âncoras pela proa. Versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do batel, e o deixaram cair. Versículo 33. E, entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: veja hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Versículo 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Versículo 35. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e, partindo, começou a comer. Versículo 36. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Versículo 37. E éramos ao todo, no navio, 276 almas. Versículo 38. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Versículo 39. E, sendo já dia, não conheceram a terra e enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Versículo 40. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Versículo 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Versículo 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo.